Fala meus amigos, fala minhas amigas, muito bom estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre um tema que afeta muitas pessoas em todo o mundo, que é a questão das pessoas em situação de rua. E antes de começar, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, deixe seu comentário por aqui também, isso ajuda muito o nosso canal. As informações desse canal aqui é chegar, a outras pessoas que se interessam pelo tema. Por isso que é muitíssimo importante você repassar essas informações, ativar o sininho e acompanhar a gente por aqui e seguir o nosso canal. Retomando o eixo central da nossa discussão, a falta de moradia é um problema complexo que envolve diversos fatores sociais, econômicos e também políticos. Neste vídeo, nós vamos discutir alguns pontos, tais quais a história das pessoas em situação de rua, a estatística em São Paulo, o problema político por trás dessa situação, a política de redução de danos, a dependência química, a pobreza, as mulheres em situação de rua, a Cracolândia e também possíveis soluções para ajudar as pessoas que encontram-se nessa situação muito delicada que é a situação de rua. O primeiro tópico que eu quero discutir com vocês é toda a história das pessoas em situação de rua envolvendo essa questão da ausência de moradia. Você está na rua porque tem um problema severo de moradia aqui no nosso estado. A falta de moradia é um problema antigo que tem sido enfrentado em todo o planeta. Em muitas sociedades, as pessoas em situação de rua foram historicamente marginalizadas e vistas como uma ameaça à ordem social. No entanto, a falta de moradia é um problema complexo que envolve muitos fatores, como pobreza, a falta de acesso a serviços básicos, problemas de saúde mental e também dependência química. Eu sei que tem vários outros fatores envolvendo essa questão, porém esses daqui são os principais. Já aqui em São Paulo, nós temos as estatísticas que foram feitas agora em 2019 pelo Censo. Mas já adianto para vocês que tudo que eu estou passando aqui está muito bem triangulado em termos de dados, mas essa parte do censo eu não tenho muita credibilidade, eu não acredito, Por quê? Porque em São Paulo a falta de moradia, nós sabemos que é um problema significativo, nós sabemos que tem inúmeras pessoas em situação de rua e o censo de 2019 deu 24.344 pessoas em situação de rua. Eu acredito que seja mais de 40 mil pessoas que estão em situação de rua. Este número ele representa um aumento de 60% em relação ao ano de 2018. O aumento ele pode ser atribuído a uma série de fatores, incluindo a crise econômica, a falta de políticas públicas eficazes para lidar com o problema, a ausência da política de redução de danos, a ausência de planos estratégicos para resolver o problema da Cracolândia, por exemplo. Nós temos um problema político aqui em São Paulo, que esse é o terceiro ponto que eu quero discutir com vocês. A falta de moradia é sim um problema político e complexo que envolve uma série de questões, incluindo a falta de acesso a serviços básicos, a escassez de moradia a preços acessíveis. Aqui em São Paulo é tudo caro, e a falta de políticas públicas eficazes para lidar com o problema. Além disso, a discriminação e a exclusão social também contribuem muito para a falta de moradia, ou seja, quando se fala em falta de moradia, não é a pessoa que está pagando o aluguel, não é essa pessoa não, é a pessoa que não consegue pagar o aluguel, é a pessoa que não consegue ter, de fato, uma moradia. E essa pessoa, infelizmente, acaba adentrando as ruas da cidade de São Paulo, na verdade não só em São Paulo, as ruas do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Agora, o quarto ponto é a política de redução de danos. O que fazer com as pessoas que estão em dependência química? A política de redução de danos é uma estratégia que visa minimizar os danos causados pelo uso de drogas e outras formas de comportamento de risco. Essa abordagem ela reconhece que o uso de drogas é uma realidade e que muitas pessoas em situação de rua são usuárias de drogas, são usuárias de substâncias entorpecentes. Em vez de julgar ou punir essas pessoas, a política de redução de danos oferece serviços de saúde assistencial para ajudá-las a reduzir os danos causados pelo uso de substâncias ilícitas, tais quais o crack, a cocaína, etc. A dependência química também é o quinto ponto que eu quero discutir aqui com vocês, que é um problema severo, um problema de saúde pública. Dependência química é um problema comum entre as pessoas em situação de rua. Muitas vezes essas pessoas usam drogas como uma forma de lidar com o estresse, a pressão da vida nas ruas, muitas vezes para tentar amenizar a dor, o sofrimento que é estar nas ruas. Ninguém está na rua porque quer, nós sabemos disso. No entanto, o uso de drogas pode levar a problemas de saúde física e mental, bem como outros comportamentos de risco. O sexto ponto é a questão da pobreza intensa aqui na nossa cidade, no nosso país e também
no mundo todo. A pobreza é um fator importante que contribui muito para a falta de moradia. Muitas pessoas em situação de rua são pobres, né? Ou seja, não têm condições econômicas e não têm acesso aos recursos necessários para pagar a questão da moradia e serviços básicos, né? A falta de oportunidade de trabalho e educação também contribui e muito para esse triste fenômeno que está hoje aqui na cidade de São Paulo, aqui no estado de São Paulo, no Brasil inteiro. A gente precisa urgentemente começar a dar mais atenção para as pessoas em situação de rua antes das eleições, não apenas em ano eleitoral. Todo ano eleitoral vem uma questão aí de políticos, né, que são gigantescos aí nesse meio, e eles chegam até a população para discutir esse assunto somente nos 45 dias de eleição. Não faz sentido esse tipo de coisa. Nós temos que discutir de uma forma um pouco mais intensa, menos burocrática, um pouco mais aprofundada e sem juízo de valor, sem julgamentos. As pessoas que estão em situação de rua não estão porque querem. As pessoas que estão em situação de rua estão lá porque as condições econômicas fizeram com que essas pessoas ficassem nessa situação. Um forte abraço, professor Marcelo Nascimento, e tamo junto, minha gente.